Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English in Company. No Let You Go Anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, recebendo hoje, deixa eu ver, dançarino, bailarino, cantor, compositor, autor, escritor, comentarista. Deixa eu ver, por gentileza, o Gustavo Segar, o que mais que eu esqueci de falar? Piloto de avião, palestrante, professor. Acho que é isso. E argentino. Argentino, isso. Mas torce pro Boca. Sempre, Boca Juniors. E me pergunta, e aqui no Brasil, por quem? Por Boca também. Mas acontece que o Boca falou que queria contratar o Arrascaeta e o presidente do Flamengo falou, ele vai ter que vender a Bomboneira se quiser contratar o Arrascaeta. Não sei se chega a tanto, mas... A economia argentina não está das melhores, então muito provavelmente, não sei se vender, mas vai ter que penhorar, provavelmente. A Bomboneira. Gustavo Segar, muito obrigado, comentarista da Jovem Pan também, muito obrigado por me receber e aos nossos telespectadores. Segar, o assunto é Argentina. A Argentina vem aí Poxa, eu me lembro que eu estive na Argentina em 1997 e eu vi aquela fábrica da Renault. Não tinha no Brasil a fábrica da Renault, era lá na Argentina. E eu senti uma inveja espetacular da Argentina. Todos os carros de táxi eram da Renault, preto, amarelo, etc. e tal. O que aconteceu com a Argentina? Alguma coisa especial ou tudo que a gente já sabe? Não, te diria que são 2 questões para analisar. A primeira é uma histórica. A Argentina tem um déficit fiscal crônico. Desde 1900 até 2023, 123 anos, apenas 12, a Argentina teve superávit fiscal. Então, é como se você, eu, qualquer pessoa que está nos assistindo, somente 10% da sua vida gastou menos do que arrecadou. O resto gastou mais. Então, o que aconteceu agora em janeiro fazia 12 anos que não acontecia. Para o mês de janeiro, exatamente. E aí tem, 1997 terminou numa crise terrível em 2001, 2002, com falecidos, inclusive nas manifestações contra o ex-presidente Fernando de la Rúa, um inoperante absurdo, que ele saiu, não conseguiu concluir o seu mandato. E olha aí, tem um ponto interessante de análise que nesse momento, em 2002, a Argentina tinha 2 milhões de pessoas com alguma ajuda social, tinha 2,5 milhões de pessoas que trabalhavam para o Estado, nas 3 esferas e nos 3 poderes, estamos falando de executivo, legislativo e judiciário, governo federal, estadual e municipal. E tinha 6 milhões de pessoas que aportavam para esse descalabro econômico, seletistas, entre funcionários públicos e privados. E aí você observa que 20 anos depois, estamos falando de 2002, 2022, 2023, esse número chegou a 25 milhões de pessoas que recebem alguma ajuda do Estado, ou seja, multiplicou por 12 a quantidade de pessoas que recebem alguma ajuda do Estado, 4,5 milhões de funcionários públicos, ou seja, mais que duplicou, e são 6 milhões de pessoas que fazem um aporte para essa festa. Então, não tendo a contrapartida de quem aporta e o Estado tirando mais de quem está aportando, é um peso muito grande para o empresário, para o funcionário, e a conta não fecha. E teve anos que foram melhores, 2003, por exemplo, em que o Néstor Kirchner, na mesma época que o Lula no Brasil, entendiam que o superávit fiscal, junto com o superávit comercial, o denominado economicamente superávit gêmeos, era muito importante. Eu lamento que hoje o Lula não lembre dessa história, porque era uma boa história que permitiu, entre outras coisas, que o Brasil conseguisse o grau de investimento, o investment grade, para que os títulos públicos brasileiros tivessem a mesma segurança e a mesma taxa de juros que os americanos.
Então, a Argentina deu 8 calotes na história recente da dívida, pelo qual ninguém acredita num título argentino, e teve uma emissão monetária gigantesca para você e a audiência entender em termos práticos. Desde 2019, o governo de Alberto Fernandes, o pós-eleitoral de Cristina, até junho de 2023, a Argentina emitiu uma quantidade tamanha de notas, a largura da nota argentina, do peso argentino, de 16,5 centímetros. Que, para ter uma ideia, se tivesse nota de 2 pesos, que já não tem mais, hoje tem moedas de 2 pesos, mas se tivesse, seria mais barato utilizar uma nota de 2 pesos que comprar um rolo de papel higiênico. Só para você ter uma ideia do absurdo econômico que gerou. E a emissão foi tamanha que permitiria ir até a Lua, se juntássemos uma nota atrás da outra, dar 35 voltas na Lua e voltar para a Terra, da quantidade de notas que foram emitidas. A Casa da Moeda Argentina não dava abasto, aí emitiu no Rio de Janeiro, na Casa da Moeda Brasileira, na Espanha, Malta e Vietnã, porque não dava como fazer tanta nota em requerimento de tanta demanda que tinha. Então, eu te diria que a questão é 1997 que você teve, 2001 crises, e daí para frente com algum oásis em 2003, 2004, 2006, a Argentina voltou a ser o que era antes, um país em crise. Sempre com governo de esquerda, a partir de 2000 e pouco? Eu te diria que teve um período aí de 4 anos do Macri que não deu certo. Ele tentou um gradualismo, ou seja, corrigir os erros de aos poucos. Isso não funciona. Você tem que dar um golpe, como foi o Menem, inclusive. Mas o curioso é que uma pessoa, por exemplo, que nasceu em 1990, que você vê, pô, estamos falando de 30 anos, 34 anos, e você vê, peraí, e ele conheceu alguma Argentina boa, gloriosa? Não, sempre crise. Ou seja, a pessoa nasceu e até os 34 anos de idade só vivenciou uma Argentina em crise. Então, precisa ter um golpe, como o que está sendo feito agora pelo Milei, com algumas observações que são de preocupação, que o Milei não tem uma estrutura nem no Congresso, nem no governadores, nem no prefeitos que possam dar um apoio a ele. Ele está praticamente sozinho, com 38 deputados sobre 257 e 7 senadores sobre 72. Mas, enfim, a população acordou, elegeu o cara, né, que basicamente nós estamos vivendo um momento aqui no Brasil que a gente vê que o Bolsonaro está querendo fazer governadores e prefeitos pensando daqui a 2 anos, porém ele tem um apoio popular, quer dizer, e as medidas tomadas inicialmente por ele são amargas como deveriam deixar de ser, não poderiam deixar de ser, né? E não tem opção, até porque você vê que a Argentina nesse ano deve ter o coquetel pior para qualquer país, que é decrescimento econômico com alta taxa de inflação. Essa inflação é dramático para qualquer país e para qualquer governante, porque você tem uma taxa de inflação elevada com uma queda da atividade econômica, e isso tira poder aquisitivo da população, gera que, por exemplo, agora 57,4% da população argentina, um país riquíssimo, esteja baixo a linha de pobreza. E você disse, peraí, como é que pode? Então, governos ruins. Mas olha que interessante o discurso da esquerda. Desde 2003 até agora, são 21 anos, 20 anos, finais de 2023, vamos tomar 20 anos, em os quais 4 anos foram do Macri, que não foram bons. Mas eles falam a culpa do neoliberalismo. Peraí, sobre 20 anos, 16 foram governos de esquerda, 4 foram governos de centro-direita. E você joga a culpa de tudo que acontece nesses 4 anos? Tem alguma coisa aí que não fecha, a conta não fecha. Eu falo da legitimidade, né, com esse apoio popular que o Macri teve, porque ele não tendo tudo isso que você já citou, principalmente no Congresso, e manda lá um projeto com 700 alterações de leis e aprova 400, eu acho que ele conseguiu um feito calçado nesse apoio popular dele. Sim, mas veja que como a falta do apoio no Congresso provocou que
essa aceitação, essa aprovação geral da lei, que ele denominou ônibus e que terminou sendo uma van, uma Kombi, propôs que quando foi analisado artigo por artigo, ele via que ia perder. Então, retirou a pauta, agora tem que começar tudo de novo nas comissões, e eu acho que ele vai fracionar a lei, não vai mandar uma de vez, sino várias, para que aprove uma, passa para outra, aprova uma e passa para outra, porque senão ele vai ter sérios problemas. Ele não tem governabilidade. Hoje lá não tem, na Argentina, não tem emendas PIX, não tem trocas de cargos em troca de alianças de governo, é diferente do Brasil. E é uma coisa que vai ficar muito atrelada a resultado, porque se ele manda a lei picadinha, uma coisa é você mandar 700 leis, você manda até, como ele estava cerceando, fazendo decisões de ditadura naquelas 700 leis. Você vê que existe algum excesso, né? Mas a partir do momento que você, usando o seu termo, fraciona, você mandando uma a uma, se a economia for ruim, ele aprova uma, aprova duas, não aprova mais a terceira, não aprova a quarta. Mas a economia, por exemplo, hoje tem uma diminuição, mesmo com um índice muito alto de inflação. Na economia, a gente sempre busca o ponto de inflexão. Quando a coisa está ruim, o ponto de inflexão é que te permite supor que vai melhorar. Então, está aumentando a taxa de desemprego. Parou de aumentar. Já é bom, porque começa a diminuir. O ponto de inflexão é quando a curva muda de sentido, ou quando estava diminuindo e começa a crescer também. Então, você tem uma melhora no indicador superávit fiscal. Teve superávit em janeiro depois de 12 anos, 620 milhões de dólares. Teve um aumento das reservas internacionais. As reservas estavam caindo, começaram a crescer. Então, são indicadores legais. Claro, a inflação, 25,5% somente em dezembro, 20,2% em janeiro. A previsibilidade para fevereiro está entre 10% e 15%. Então, são indicadores muito altos, mas mesmo assim, a observância é que começa a cair. E isso é bom. A população está sofrendo hoje, porque se você vê, ganha R$1.000. No final do mês, já são R$800 o poder de compra. Então, o que a gente faz? Gasta rápido. Isso provoca um aumento da demanda, e sempre que você tem um aumento da demanda que não é acompanhada pela oferta, é aumento de preços também. Então, é uma situação muito complexa. Bom, Gustavo, dá licença, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Reforma ou construção. Conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br.
Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, ACIRP, Valorad, Mousecake, English Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo Gustavo Segré, gentilmente, falando sobre a Argentina conosco. Segré, a Argentina tem sindicatos, eles têm movimentos muito fortes e normalmente ligados à esquerda. Teve agora, no começo do ano, janeiro, fevereiro, o reajuste. Mas o reajuste foi abaixo do que pediam os sindicatos. E ameaças de movimentação nesse sentido, que não ajudaria em absolutamente nada agora, muito embora a curva esteja virando para o lado positivo. Mas aí tem uma explicação. Primeiro, os sindicatos hoje na Argentina, muito poderosos, por sinal, ele tem o que aqui no Brasil foi desmantelado, que é aquele aporte obrigatório. Quando foi feita a reforma trabalhista no Brasil, esse aporte passou a ser voluntário e os sindicatos começaram a ter uma perda muito grande em termos arrecadatórios. A Argentina tem, desde 1976, no governo militar, que deu aos sindicatos, para tranquilizá-los, o controle dos planos de saúde. Então, eles têm uma caixa gigantesca. Quando vem o governo Milei, dentro desses 700 artigos que você muito bem mencionava, tinha um que era deixar a obrigatoriedade do aporte sindical. E o sindicato não quer isso, ninguém. Como ele tem caixa suficiente, ele mobilizou as pessoas. E aí o Milei fez uma jogada interessante. O funcionalismo público, por exemplo, teve aumento em janeiro de 16% do salário. Porém, presidente até subsecretário não teve aumento. Então, ele, de alguma maneira, mostra, eu sei que a população está sofrendo, porque teve uma perda do poder aquisitivo. Mas eu, presidente, e todos os meus funcionários políticos vão ir junto com vocês. Então, eu também não vou ter um aumento salarial, nem os cargos de confiança e cargos políticos. E me parece uma medida muito interessante, porque senão até agora o ajuste feito pelo povo, mas os políticos, ninguém mexe no queixo deles. Bom, teve uma greve geral, impulsada pela esquerda, quando, com um mês de governo, começaram a criticar as ações que tinha. Deixa o homem trabalhar. Se não der certo, tudo bem, aí você tem todo o direito de ir e manifestar. E aí o Milei fez outra jogada muito interessante com a Patrícia Bullrich, que foi uma adversária dele na presidencial e que hoje é ministra de Segurança, em que colocou um protocolo anti-piquete. Piquete é aquele que corta avenidas, estradas. Quer dizer, você tem o direito constitucional de manifestar, mas o teu direito não pode ser mais forte que aquele direito constitucional de ir e vir. Então você manifesta na calçada, deixa a rua para os carros circularem, que aquele que tenha que ir trabalhar possa ir trabalhar. Foi uma experiência interessante e deu certo. E agora está indo contra as entidades sociais que discrecionalmente o governo dava dinheiro para que um cara pudesse determinar a quem ia a ajuda social e ele chantageava essa pessoa dizendo, se você não vai manifestar contra o governo, então eu tiro a tua ajuda. Mas espera aí, o governo que te dá o dinheiro. Então, isso está sendo hoje verificado para tirar esse que o intermediário saia e que a ajuda social vai do governo diretamente para o beneficiário. O déficit zero, né, que o Milei faz esse discurso, lá como cá, né, também faz o mesmo discurso, só que cá não cumpre o corte, né? Lá o Milei cortou para caramba em termos de gasto. Então, 5 pontos do PIB. Então você pegar, buscar um déficit zero, mantendo receita, aumentando um pouquinho a receita e diminuindo sobremaneira os gastos, você vai atingir e fatalmente vai dar esse reflexo que você bem citou aí de melhoras nos números da economia, o que não está acontecendo no Brasil. Sim. Mas o Brasil vai ter necessariamente que fazer algum tipo de ajuste, primeiro porque se Brasil, e isso é uma pena, o governo do presidente Lula não entender isso, os indicadores brasileiros de por si são bons.
a herança, mesmo que o Lula e a esquerda diga que recebeu uma herança maldita, da mesma forma que ele falou isso quando veio a herança do Fernando Henrique Cardoso, os indicadores são bons. Reservas internacionais acima de 300 bilhões, que hoje está 350 bilhões. Tem um indicador de inflação baixo, 4,62% em 2023. Um Banco Central autônomo, independente, superávit comercial, 98 bilhões. Mesmo tendo perda de investimentos diretos do exterior, foram 60 bilhões de dólares, isso é oferta de dólares, o tipo de câmbio tranquilo, desemprego caindo, atividade econômica subindo. Você fala, poxa, é maravilhoso, para qualquer país isso é muito bom. Porém, se você não cuida o controle do gasto público, isso é uma luz amarela que o mercado nacional, o mercado internacional observa, porque isso é problema do longo prazo. Quando você tem na tua casa, na minha casa, um mês que a gente gasta mais do que ganha, você junta a família e diz, vamos cortar isso, a TV a cabo, o celular, a saída, a roupa, enfim. Mas no governo, o governo Lula, o que está fazendo é, eu tenho que financiar essa gastança. E você tem 3 opções. Emitir moeda, isso gera inflação. A Argentina é um bom exemplo disso. Aumentar a emissão de títulos, que é o que o Brasil está fazendo. Por isso, a relação de dívida-PIB aumenta. Isso aumenta a taxa de juros. Hoje, sobre o orçamento da federação, você tem 50% praticamente do dinheiro arrecadado que vai para juros da dívida. Então, o mercado disse, espera aí, a pessoa continua endividando. E a outra qual é? Aumento da carga tributária. Essas 3 opções vão contra a outra, que poderia ser utilizada que o governo Lula não usa, diminuir o gasto público. Então, não está no DNA Você conhece algum governo de esquerda que cortou gasto? Não. Fala na história da sua vida? Não, mas o Lula no primeiro governo, ele estava preocupado com superávit fiscal, não criticava um Banco Central que naquela época a Selic era 26,5%, agora ele criticava 13,75%, mas na época dele, primeiro governo, primeiro mês, subiu de 24,5% para 25,5% e no segundo para 26,5%. Henrique Meirelles no Banco Central. E aí não era problema, aí quem reclamava era o vice-presidente. Mas é uma lástima, porque se você vê que o recurso público fosse controlado, o Brasil decolava. O governo Lula seria melhor, a população estaria melhor, geraria mais emprego, um monte de coisas boas, mas dá a sensação de que ele não quer isso, que está no governo para vingar todos aqueles que foram contra ele na época da Lava Jato e, politicamente, a esquerda tem uma questão muito simples. Ele não quer brigar. A democracia é boa quando eles ganham, mas quando eles perdem é tudo contra a democracia. E aí você vê os ataques que está tendo, e eu acho que é válido a questão de investigar qualquer coisa que possa ter acontecido errada em governo de quem for que seja, da ideologia de quem for que seja. Mas quando você tem a ineligibilidade do presidente Bolsonaro, curiosamente, no mesmo dia em que a Venezuela dá a inelegibilidade da Maria Corina Machado, você fala, são casualidades que não fecham. Não são casualidades. Não fecham. Dos 3 itens que você citou aí, eu entendo que o terceiro item, que é a reforma tributária, fatalmente vai aumentar a carga de impostos no Brasil. Mas aí também, é a primeira reforma tributária no mundo que não determina alíquota. É como você resolvesse, vou construir um prédio, de quantos andares? Não sei. Bom, peraí, como não sabe? Tem que determinar quantos andares. E quando você avalia a previsibilidade dessa alíquota do IVA, parece que vai ser 27,5%, segundo o que o próprio ministro Haddad indicou. Hungria é o país que tem maior taxa de IVA do mundo. Hoje, 27%. Chile tem 19% de IVA. Argentina, 21% de IVA. Uruguai, 22% de IVA. E Paraguai, 10% de IVA. Se o Brasil tiver 27,5%, a competitividade por carga tributária do produto brasileiro vai ser muito ruim, porque os outros países têm menor carga. Seguer, eu queria saber qual é a sua expectativa diante desse pouco tempo do Javier Milei. Qual é a sua expectativa diante desses números que você está vendo, diante das atitudes tomadas, diante desse caminho de não ter congresso, governadores, etc. Qual é a sua visão a respeito do que vem por aí? Um acordo com Macri, com o ex-presidente Macri, para aumentar a governabilidade com os deputados e senadores do partido PRO, que é o partido Macri.
Economicamente falando, me parece muito atinado, muito pertinente o que ele está propondo, o que ele está fazendo. Emocionalmente é onde me preocupa. O Javier Milei tem uma inteligência emocional muito fraca. Ele critica, não conseguiu entender que agora é chefe de Estado. Não é mais um panelista, um comentarista da TV, como era antes, quando ele começou a ser conhecido, cabelo comprido, despenteado, xingando todo mundo. Isso era a personagem, campanha, ganhou. Agora tem que ser pragmático, ele representa o país. Então ele não pode brigar com pessoas porque tira a atenção. Vou dar um exemplo. Teve, semana passada, uma participação do Milei no Clube da Liberdade, um clube liberal. Todos nós que somos liberais de conceito econômico conhecemos o clube, e tem um dos seus fundadores, se chama Ricardo Lopes Murphy, economista, foi ministro da Defesa, ministro da Economia, 2 vezes candidato a deputado, era o ídolo do Milei. De fato, o Ricardo Lopes Murphy fez alguns prólogos de livros do Milei, todos nós nos conhecemos muito, e agora ele, em lugar de mostrar um discurso pró-economia, o que ele ia fazer, destinou grande parte do seu discurso para tratar de traíra ao Ricardo Lopes Murphy. Do que a imprensa está falando hoje? Dos comentários econômicos do Milei? Não. Do seu comentário com falta de inteligência emocional a respeito do Ricardo Lopes Murphy, que pode até ter uma discussão conceitual de valores, mas resolve no privado. É a mesma coisa que aconteceu agora. O presidente Lula viajou para Egito e Etiópia, só que ele comparou o problema da faixa de Gaza, dos ataques de Israel, com o Holocausto. De que o público fala? Fala da sua visita para o Egito, das conquistas econômicas? Não, fala da sua fala. Então, são problemas que, mais independente se é de esquerda ou de direita, tem algumas pessoas, dirigentes, presidentes, no caso Milei e o Lula, que não entendem que a fala deles é representativa de um país, não é mais uma pessoa, é o chefe de Estado. Bom, chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer Gustavo Segré, essa figura simpática e equilibrada, além de competente, que nos ajudou bastante a entender a situação da Argentina. Oportunamente, vou pedir para você voltar para a gente poder comentar os avanços ou o que possa acontecer, mas, por enquanto, muito obrigado pela sua ajuda. Não, obrigado a vocês, um prazer enorme e estou à disposição, como sempre. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake, conheça o Pinot by Moonscake. English Company, no need to go anywhere. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi, gente que coopera cresce.